Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara Canal 16 e o CMP Sindicato, aqui de Passo Fundo. Nosso programa fala sempre sobre assuntos relacionados à educação. E na noite de hoje nós vamos falar sobre a internacionalização da pesquisa acadêmica. Esse é um assunto importante que está no momento em debate e para conversar um pouquinho sobre esse tema, nós trouxemos 3 convidados muito especiais. Primeiramente eu quero apresentar o Edgar Flores. O Edgar Flores é doutorando na área de educação. Ele é natural do México, da cidade do México, e está aqui em Passo Fundo fazendo o doutorado sanduíche, como é normalmente chamado esse tipo de intercâmbio. Então, Edgar, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite. Muito boa noite, muito prazer poder estar aqui. Obrigado. Temos também a honra de receber o professor Cláudio Dal Bosco, que é também professor do programa de pós-graduação em educação aqui da UPF. Então, Cláudio, tu já é nosso cliente de outras vezes, se não me engano, né? Mas, de qualquer forma, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado pelo convite, Eduardo. E temos mais uma vez o prazer de receber o professor Altair Fávero, que é o coordenador do programa de pós-graduação da UPF em educação. Então, Altair, bem-vindo e muito boa noite. Prazer em te receber aqui. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, eu vou conversar contigo e vou começar contigo, Altair, para que tu nos fale um pouquinho sobre a questão da relação existente hoje entre a universidade, a globalização e a internalização. Como interage esse tripé que me parece fundamental hoje para a pesquisa? Então, Eduardo, nós já tivemos em outra oportunidade conversando aqui sobre o nosso programa, o programa de pós-graduação em educação, que está com o curso de mestrado e doutorado, tem avançado muito nessa ideia. Hoje, quando você fala em globalização se tornou um termo muito genérico para dizer muitas coisas, né? Você fala muito em globalização econômica, globalização cultural, né? Dependendo da forma como você toma esse termo, ele pode ter vários sentidos, né? Mas nós poderíamos falar também de uma globalização em termos de conhecimento, em termos de pesquisa. E me agrada melhor o termo internacionalização do que propriamente o termo globalização. Por que isso hoje é importante? Como é que isso se relaciona e como é que isso se relaciona à universidade? A universidade, como o próprio nome já diz, ela implica o universo de saberes, né? E a universidade é uma instituição milenar, né? Tem quase 1000 anos já de existência, e ela já nasceu com esse espírito de internacionalização. Se a gente vai olhar as primeiras universidades europeias, e que depois ganham espaços também na América, quando chegam aqui na Argentina, nos Estados Unidos, mais tardiamente no Brasil, a universidade, enquanto tal, sempre teve esse caráter de extrapolar fronteiras, né? Então, é como você articula saberes que são próprios de uma região, de um grupo, mas que ele extrapola esse grupo, essas fronteiras. E hoje, em termos de tecnologias que facilitam um monte, nós podemos conversar mais sobre isso depois em outros aspectos, isso tem facilitado e hoje se tornou uma necessidade. Por quê? Porque um conhecimento produzido, que é o lugar por excelência do fazer universidade, ele não pode ficar circunscrito às 4 paredes de uma instituição, ela precisa extrapolar essas fronteiras, né? E a internacionalização vem justamente oportunizar esse aspecto de que o conhecimento seja divulgado para outras culturas, para outros lugares, para outras pessoas, através de ações que visam justamente dar esse sentido de internacionalização. Perfeito. Me parece que, aprofundando até um pouquinho, tu já tocou nesse assunto, me parece que a questão da tecnologia hoje faz muita diferença se comparado, por exemplo, a 30 anos atrás. Essa questão do internacionalizar faz muita diferença hoje. Uma internet, uma rede social, existe essa relação? Certamente. O programa mesmo participa de grupos que são grupos internacionais,
Eu mesmo tenho um grupo que eu coordeno, participo com o pessoal da Unicamp e de outras universidades brasileiras, mas que a gente tem uma série de associações com outros países, né? E hoje é possível você fazer uma reunião de trabalho virtual envolvendo todos esses países. Uma videoconferência? Uma videoconferência, mesmo uma pauta extensiva de assuntos que envolvem os distintos grupos, hoje se torna possível graças a isso. Mas não é só isso, é justamente essa possibilidade de você circular aquilo que cada grupo está realizando dentro das suas instituições, para além das fronteiras de um país, né, ou de um continente. Então, hoje a tecnologia também facilita isso. Perfeito. Eu quero que o Cláudio me fale um pouquinho da importância para a pesquisa e para a pós-graduação, Cláudio, da questão da internacionalização. No que ela acrescenta para, principalmente, pesquisa e pós-graduação. Ela é fundamental no sentido de intercâmbio de ideias e de produção científica, né? Então, no nosso caso aqui como universidade comunitária e regional, nós precisamos tomar como ponto de partida o regional, aquilo que é próprio. Mas ele vai ser potencializado e ganhar força se nós conseguirmos divulgar além das fronteiras regionais. Porque o problema, o risco que se tem quando o regional e mesmo o comunitário não tem essa mente alargada, essa visão alargada, o risco que se tem é que ele se torne provinciano, né? E provinciano é contrário ao acadêmico. O acadêmico já tem a ver com essa ideia da universalidade, né? Então, esse é um aspecto. E o segundo aspecto, no que diz respeito à estrutura da CAPES, uma condição para ser programa com conceito 5, que já é o conceito mais elevado, vamos dizer assim, precisa ter uma boa experiência de internacionalização. Já no conceito 5. Para poder ir para o conceito 5 e depois para se manter, né? Então, por isso que é uma das prioridades da UPF, uma da Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e é uma das prioridades do nosso programa, é a internacionalização. Para o nosso telespectador ficar um pouquinho mais orientado, os conceitos da CAPES variam de 1 a 7, é isso? Na verdade é de 3 a 7. De 3 a 7. De 3 a 7. E hoje tem uma discussão que o programa que ficar repetidamente no conceito 13, ele deixa de ser programa, ele vai fechar. E o programa que não tiver boas experiências de internacionalização em um nível de produção científica, da pontuação na produção científica, ele também baixa para 4, né? Sim. E tudo isso implica, entre outras coisas, não é só no reconhecimento acadêmico, o que já seria uma grande coisa, mas é também no financiamento do próprio programa, né, e da própria pós-graduação dentro da instituição. Porque quanto mais elevado for o conceito... Mais recursos. Mais recursos, maior o número de bolsas para os alunos. Né? E no caso, o programa de pós-graduação em educação é conceito 5. É nos poucos conceitos 5 aqui da UPF, né? Na UPF nós temos 2 programas com conceito 5. Um é o programa de letras e outro é o programa de educação. E certamente é uma meta da instituição não só manter esses 2, como ter mais programas com conceito 5 e uma meta de ir para conceito 6. Conceito 6. Né? Uma das formas de internacionalizar, obviamente, entre várias, é a questão do intercâmbio, né? E por isso hoje nós trouxemos o Edgar Flores, que, como já foi dito na introdução, é doutorando no programa aqui de educação, aqui da UPF, e também é da Cidade do México, natural da Cidade do México. Edgar, me diga uma coisa assim, por que o Brasil e por que Passo Fundo? Por que a decisão do Brasil e Passo Fundo para você fazer o aprofundamento dos teus estudos? Bom, no começo eu queria dizer o seguinte, meu português não é muito bom ainda, então eu acho que eu posso falar espanhol devagar, tá? Não, tá ótimo, estamos todos te entendendo, vai tranquilo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quiero decir que yo ya había tenido una primera oportunidad de estar aquí en el año 2011.
en el propio programa de educación, de posgraduación en educación. Fue mi orientador, el propio profesor Altair Fávero. Para mí fue una primera experiencia, un primer contacto con Brasil muy bueno, que mudó mi vida en diversos sentidos. Yo conservé buenos recuerdos, buenas experiencias, pero sobre todo aprendí cosas nuevas que incorporé en mi día a día, en mi trabajo académico, en mi trabajo docente como profesor en México y también en mi pesquisa. Entonces yo desde el año 2011 conservé esa intención de algún día no muy lejano poder volver a Brasil. ¿Por qué? Porque actualmente estoy estudiando mi objeto o mis sujetos, mejor dicho, de pesquisa son los jóvenes, los jóvenes, específicamente las manifestaciones de resistencia cultural de los jóvenes a través de la cultura, como puede ser la música, la danza, la pintura, la poesía, etc. Entonces, está vinculado o tiene como contexto el neoliberalismo y la globalización. En ese sentido, tratando de encontrar ese carácter internacional, surgió la posibilidad de realizar una estancia académica en el extranjero y más allá del cariño y del respeto, la admiración que siento por el profesor Altair Fávero y por la UPF, por los colegas de la UPF, los profesores como el profesor Claudio, también quise venir a Brasil para poder hacer entrevistas, trabajo de campo, trabajo etnográfico con los jóvenes brasileiros. Cómo es que ellos utilizan la cultura como un medio para la resistencia en el contexto neoliberal e no marco da globalização atual. Tu falaste, no início da tua fala, tu falou na questão do teu português e falar espanhol. Como é que está sendo essa questão da língua para ti? Ela tem sido uma barreira ou não há problema nenhum com relação à língua, à comunicação? Realmente no. La primera experiencia en el año 2011 fue un poco más difícil porque yo no tenía ningún contacto con el portugués. Nunca lo había tenido. Era todo muy distante a mi realidad, a mi contexto, a mi formación cultural como sujeto. Mas después de aquella primera experiencia nunca me aparté del portugués. Yo escuchaba música en portugués, asistía a filmes en portugués, vídeos en YouTube en portugués. Si bien la maior dificuldade é poder hablarlo, falar português, meu grande problema, escutar, ler, tranquilo, não tem problema. Então, eu acho que o idioma, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, no ha sido una barrera. Por el contrario, es un medio más, es una forma más de hacer intercambios culturales, porque às vezes quando eu tento falar alguma coisa em português, os colegas brasileiros me dizem, não, melhor fala espanhol e assim pode acontecer que eu possa pegar alguma palavra de sua língua. Sim, então aí eu me quedo mais tranquilo e empiezo a falar em espanhol. Muito bem, eu vou voltar a falar contigo, depois tu vai me falar um pouquinho sobre a experiência de estar aqui nesse programa, em específico aqui de educação da UPF, mas eu quero voltar aqui com o Altair e eu quero que tu me diga o seguinte, Altair, vamos especificamente para o programa, para o PPGEDU e a relação com a internacionalização. Como é que está esse processo? É um processo que já está avançado, ele está começando, em que estágio está essa questão especificamente no programa de educação? Então, em primeiro lugar, o programa não teria atingido o patamar 5 junto à CAPES se nós já não tivéssemos já bastante avançados na internacionalização, porque esse é um dos critérios, inclusive, para que o programa possa ter o conceito 5, né? Então, já fazem mais de 20 anos que o programa tem avançado em termos de internacionalização. Aqui eu gostaria de fazer uma menção ao professor Cláudio. O professor Cláudio fez seu doutorado na Alemanha, lá em final de 2000, 2001, 2003. Quando ele retorna da Alemanha, a primeira coisa que o Cláudio faz é justamente institucionalizar um programa com a Universidade de Kassel, né? E desde então tem crescido esse desejo do programa de fazer convênios com outras universidades, com outros países. Então, hoje nós temos um
número de convênios, mas não só convênios, de ações efetivas que acontecem no programa com várias universidades da Europa e com várias universidades da América Latina. Certo. Então, o programa está com 3 linhas de pesquisa, como já falamos na outra oportunidade, e as 3 linhas de pesquisa têm convênios, alguns deles resultado, por exemplo, do trabalho de pós-doutorado, que os professores, todos os nossos professores do programa fizeram seu pós-doutorado. E muitos deles foram fazer seu pós-doutorado no exterior. Inclusive a CAPES incentiva muito que se faça exatamente isso. Por que é tão importante fazer um pós-doutorado no exterior? Assim como o Edgar estava dizendo, o fato de você tomar contato com uma outra cultura, com uma outra instituição, com uma outra língua, oportuniza que você vá conhecendo outras possibilidades de investigação para além do teu país, né? Então, nós tivemos professores que fizeram seu pós-doutorado na Europa, eu mesmo fiz meu pós-doutorado no México. Aqui na Argentina nós tivemos professores que fizeram pós-doutorado e todos eles voltaram do pós-doutorado já com alguma forma de convênio, né? E esse convênio não é apenas a assinatura de um protocolo de intenções, ele tem que se materializar em ações efetivas. De ambos os lados. Então, os nossos convênios, os nossos intercâmbios são de fato efetivos com várias ações. O fato do Edgar estar aqui fazendo 4 meses de doutorado sanduíche é uma prova visível daquilo que a CAPES, inclusive, exige dos programas. No semestre passado, nós tivemos uma outra mexicana que também ficou do mês de março até o mês de julho, fazendo um doutorado sanduíche de uma outra universidade lá do México. Assim como nós temos professores que seguidamente estão indo como professores visitantes para outras universidades. Certo. E isso resulta todo um trabalho de publicações, de ações conjuntas entre essas universidades. Uma produção científica, né, bem qualificada. Exato. A gente vai fazer, o nosso tempo é bem rápido, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho para conversar um pouco mais sobre esse assunto tão interessante. Voltamos já já. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos conversando sobre a internacionalização da pesquisa acadêmica. Estamos conversando aqui com o professor Altair Fávero, professor Cláudio Dal Bosco e o nosso convidado especial, nosso convidado internacional Edgar Flores. Mas eu quero retornar e conversar um pouquinho com o Cláudio e eu quero que ele me fale um pouquinho quais são hoje as atividades promovidas lá pelo programa de pós-graduação. E já aproveita, Cláudio, e me fala um pouco sobre a importância da internacionalização tanto para a CAPES, mas também a importância para as escolas, porque eu vejo que isso é algo fundamental hoje na questão da pesquisa. Então fala sobre esses 2 assuntos para nós. Do ponto de vista da organização, a internacionalização ela passa por um convênio e dentro do convênio tem um plano de ação ou de ações e desdobrado em várias atividades, né? Então cada convênio tem a sua especificidade, mas de modo geral gira em torno de eventos, né? Você mesmo participou ano passado, por exemplo, nesse colóquio internacional que nós organizamos com participação de professores da Argentina e da Alemanha. Certo. Então colóquio às vezes tem a possibilidade da gente fazer co-orientações, né? Tem estadia de curta duração que os professores vêm e dão mini cursos para os nossos alunos e professores daqui, ou professores daqui vão para o exterior oferecer mini cursos. E um aspecto decisivo disso tudo aí
além do sanduíche, né, que os doutorandos eles podem fazer uma parte do seu doutorado no exterior, de modo geral com universidades que nós temos convênios, né? Certo. Mas o núcleo aí é a produção científica, né? Então, de todos os convênios que nós temos aí, são vários, né? Hoje nós temos 8, 10 convênios no programa que envolvem todas as linhas, né? Nós temos inúmeras produções científicas, né? Tanto no que diz respeito à coletânea, no caso livros, como o que a CAPES tem valorizado muito ultimamente e tem financiado mais é quando o convênio resulta em produção científica em periódicos em língua estrangeira, por exemplo, inglês. Isso tem mais valor. Tem mais valor, né? Então é pontuado, né? Um programa como é o nosso caso com o conceito 5, né? É fundamental que a gente tenha um número significativo de produção de ensaios, artigos, papers em língua estrangeira e em revistas qualificadas, né? Até pouco tempo a própria UPF financiava a publicação, né? Hoje, devido à dificuldade financeira, nós tivemos que repensar, né? Mas eu queria falar algo em relação à escola e à formação de professores. Exato, que é a importância disso tudo para a escola, né? Na vida prática, né? Porque dentro do mundo globalizado, nós não podemos mais falar de educação só localizada, né? E nem experiências escolares localizadas, né? Então, quanto mais a gente conhecer o que se passa do ponto de vista da educação pública escolar em outros países, mais condições a gente vai ter para enfrentar os nossos próprios problemas, né? E nós sempre temos trazido, nós temos um número significativo, até diria que boa parte da nossa clientela são professores da rede pública. E eles, estando envolvidos no programa ou fazendo mestrado ou doutorado, eles se envolvem nessas atividades também, né? Conhecem professores, sem dúvida, né? Nós trabalhamos nas disciplinas também relato de experiências escolares de outros países, né? Tem experiências marcantes, né? Em diferentes países. Muitos deles podem tranquilamente ser aplicados aqui, né? Na nossa realidade, né? Ou adaptados, né? Pelo menos são conhecer experiências, pensar sobre experiências alheias, estrangeiras, assim, ajudam melhor a gente compreender o que está passando conosco mesmo, né? E essa é uma experiência quando a gente vai para o exterior, nós temos, e há todo esse processo de estranhamento, essa é uma questão antropológica, inclusive, há todo esse processo de estranhamento conosco mesmo, nós somos levados a conhecer melhor quem nós somos e também a nossa própria cultura. Eu nunca pensei tanto sobre determinadas coisas do Brasil do que esse período que fiquei na Alemanha. Quando você esteve no exterior, né? No exterior, né? Exatamente. Então... E essa experiência, né, de estar num outro país, a tua, me parece que está sendo muito satisfatória, né, Edgar? Tu esteve em 2011 fazendo o teu mestrado sanduíche, é isso? E agora tu retorna para fazer o teu doutorado sanduíche. Eu quero saber de você o seguinte, como é que tu avalia a qualidade do programa de doutorado aqui da UPF em educação? Qual é a tua avaliação dele? Bueno, siendo sincero, el programa de posgraduación en educación en la UPF es calidad top, muy elevado. Yo tengo que establecer un vínculo, un puente con las instituciones de educación superior que yo me formé en México y podría decir que son niveles muy parecidos, muy semejantes. Muchas lecturas, son procesos de reflexión profunda, de análisis crítico, de vincular la teoría con las cuestiones prácticas de la realidad. Los profesores, bueno, disponen de un amplio, vasto, rico capital cultural. Entonces, personalmente, en términos académicos, la experiencia es muy buena. Yo lo decía hablando con los colegas, con el propio profesor Altair. Me hicieron recordar algunos autores que ya había leído hace tiempo, me mostraron nuevos autores y particularmente una experiencia académica internacional, un poco siguiendo las ideas del profesor Claudio, permite ampliar nuestro horizonte, nuestra visión y en consecuencia nuestro campo de acción. E isso você sente que está acontecendo contigo? Por supuesto,
Por supuesto, el día que yo vuelva a México, incluso en este momento ya soy otra persona. No puedo tener la misma postura que tenía hasta antes de regresar a Brasil o la primera vez que vine a Brasil. Afortunadamente y con toda certeza puedo decir que las mudanzas, los cambios son para bien, son para mejorar. Yo me considero un actor social comprometido con la propia sociedad, con las causas sociales. Entonces, poder transmitir a mis compatriotas allá en México cuando yo vuelva cuáles fueron mis experiencias aquí en Brasil, cuál es la visión que se tiene de una misma realidad compartida desde el sur y nosotros estando en el norte en términos geográficos, bueno, para mí es una oportunidad única, que infelizmente no viene todos los días a nuestras vidas, mas quando ella chega, não dá para desperdiciar. Ela é única, né? É única. Tu me falaste que tu pretende, inicialmente, a tua data de retorno para o México seria em dezembro. Sim. Mas parece que tu está pretendendo ir um pouco mais tarde, sí. ¿É verdade? Sí, es verdad. Bueno, por diferentes circunstancias, en parte tiene que ver también con la pesquisa empírica que yo pretendo hacer todavía aquí en Brasil. Esos estudios etnográficos con los jóvenes brasileños para mí es algo fundamental. Incluso ya comencé con esta pesquisa etnográfica aquí en Brasil y para mi buena fortuna y mis aspiraciones académicas conocí a jóvenes o jóvenes de otros países de Latinoamérica, Wagner de Colombia, Guillermo de Argentina, que se manifiestan a través de la cultura, en este caso la música. Para mí eso es muy enriquecedor porque estoy encontrando actores sociales que a priori no había considerado. Eso es un poco la dinámica propia de la pesquisa empírica, con personas, con actores sociales. Es impredecible. Exatamente. E, Altair, me fala um pouquinho aqui sobre a questão do programa em si e a questão dos convênios. A gente falava no intervalo aqui sobre, por exemplo, o Edgar é do México, né? Nós temos alunos aqui que eu conheço que foram para a Espanha, né, fazer esse doutorado sanduíche. A língua me parece ser hoje um fator preponderante para aquele aluno do mestrado e do doutorado. Estou certo nessa avaliação? Sim. O conhecimento de uma segunda ou terceira língua? Esse às vezes se torna um obstáculo, né? O fato de muitos terem até o interesse, o desejo de fazer um processo de intercâmbio e às vezes não ter as condições, às vezes sejam financeiras, mas principalmente também essa questão do domínio da língua, né? Mas o próprio programa tem se preocupado com isso, né? Tanto é que hoje os próprios estudantes, auxiliados pelos professores, pelo próprio programa, estão fazendo todo um trabalho de aperfeiçoamento da língua. O próprio Edgar, nós aproveitamos a instância dele e ele de boa vontade acabou oferecendo um curso de espanhol e tivemos um número bem expressivo de estudantes do próprio programa que fizeram com ele a língua espanhola, né? Uhum. Temos outros alunos que dominam muito bem o inglês que estão organizando um grupo de estudo para exercitar a língua inglesa, né? Uhum. Então, tu me perguntava sobre os convênios. Hoje nós por conta já de toda essa trajetória que o programa tem, né? Afinal já são 20 e tantos anos, investindo nisso, nós temos assim convênios muito consolidados. Seja aqui com a Argentina, nós temos um convênio muito forte na linha 1 com Tandil, na Argentina. Na linha 3 nós temos um convênio bem consolidado já com a Universidade de La Plata e a Universidade de São Martín e a Universidade de 13 de Fevereiro, que é em Buenos Aires mesmo. Com o México nós temos duas universidades que a gente já tem um convênio de mais tempo e que está em plena atividade, que é a Universidade Autônoma do Estado do México e que é a Universidade de Colima. E agora, com a vinda do Edgar, nós estamos também trabalhando para estreitar mais o convênio com a instituição que o Edgar está estudando. Uhum. Nós temos com Castro, como já foi mencionado aí pelo professor Cláudio, temos com Alcalá de Henares, na Espanha, tem da linha 2 tem o professor Adriano, que tem um convênio já bastante fortalecido com a Universidade de Roma, né?
o professor Júlio tem um contato interessante com universidades da Inglaterra e universidades de Portugal. Então, de modo que são 8, 10 convênios e que estão funcionando. Que estão funcionando. Inclusive a questão da produção científica. Nós nos destacamos na última avaliação por nós temos quase em todas as linhas produção em língua estrangeira, né? Artigos em periódicos publicados em inglês, exatamente, em inglês, espanhol, em alemão. Isso vai potencializando, porque a dinâmica da pesquisa, ela é uma dinâmica que ela precisa ser validada pelos pares, né? Então, o fato de você publicar numa língua inglesa, por exemplo, ou mesmo em espanhol, você amplia o leque de leitores dessa tua pesquisa, né? Isso significa você incorporar a validação dessa pesquisa a algo maior do que quando você está apenas no campo provinciano, né, da tua terra natal. E até porque ela vai estar sob um crivo bem mais amplo, né, que não só da tua região, mas internacional, não é mesmo? Quero falar, Cláudio, tu me falaste em atividades promovidas, e eu sei que tem uma atividade muito grande começando esta semana, só para a gente localizar. O nosso programa é gravado hoje, dia 19, mas amanhã, dia 20, começa uma atividade bem importante aqui no programa. Fala um pouquinho sobre o Meduc para nós. É a terceira edição da Mostra de Pesquisa, que é uma atividade organizada pelos próprios alunos, né? Muito bem organizada, reúne o grupo de mestrandos e doutorandos. Então é uma programação que vai contar com meses de debates, envolvendo professores da casa e professores que vêm de fora. Inclusive a conferência de abertura vai ser com um professor do Rio de Janeiro, e vai ser um momento muito importante para debater questões educacionais atuais relacionadas aí ao que os organizadores estão chamando de obscurantismo político e educacional, né? Então, vai ter, além das mesas, das conferências, também vai ter a apresentação do trabalho. São mais de 90 trabalhos que os alunos submeteram e que vão ser apresentados aí durante esses 2 dias. O evento vai ocorrer lá na Faculdade de Educação, no auditório lá da faculdade do PPG, né? Esses 2 dias seriam então na quinta e sexta-feira. Quinta e sexta-feira. Começa a mesa de abertura quinta-feira de manhã. Certo. Né? Inclusive é a condição do sujeito, do ser humano no mundo contemporâneo, que vai ser a primeira mesa, e depois vai seguir uma programação intensa com outras mesas, com a conferência e a apresentação de trabalhos também, né? Tá bom. É a terceira Meduc, né, que se chama Certo. Mostra de Pesquisa, e isso é muito importante porque do ponto de vista pedagógico, porque é a oportunidade que os estudantes, os mestrandos e os doutorandos têm de fazer a apresentação pública da própria produção, né? E ter um debate, de expor, né? todo esse trabalho, né? Exatamente. Toda essa produção. Nós já vamos ter que encerrar o nosso programa. O tempo, quando o assunto é bom, ele passa muito rapidamente. Eu quero apenas que o Edgar faça a sua consideração final. Me diga assim, Edgar, está gostando de Passo Fundo? Uma cidade, pensa em um dia, quem sabe, vir morar aqui, morar no Brasil? ¿Te passou essa ideia na cabeça? Bueno, realmente Paso Fundo es una ciudad hermosa, podría decirlo. Es una ciudad multiétnica, multicultural. Conocí a personas no solo de Brasil, conocí a personas de Haití, de España, de Senegal, de Colombia, de Argentina, de Paraguay. Vamos, la opción cultural es muy rica, es muy amplia, es vasta. Realmente, en términos personales, yo siempre lo he dicho, soy apasionado por Brasil en todos los sentidos. Siento una profunda admiración por este país y yo diría, ¿por qué no? Algún día, si están las condiciones dadas, por lo menos venir a estudiar el postdoctorado, dar unas aulas de espanhol, não sei, me gustaría. A gente não sabe do futuro, né? Exatamente. Então eu agradeço muito a tua presença aqui no nosso programa e aqui em Passo Fundo, Edgar. Muito obrigado. Então também agradeço a presença do Altair no nosso programa mais uma vez. Então obrigado, Altair, por ter vindo novamente conversar conosco. Tá bem. Eu que agradeço, o programa está de portas abertas. O próximo ano teremos processo seletivo a partir de maio.
e estão todos aí convidados a conhecer nosso programa e quem sabe vir estudar com a gente em mestrado e doutorado e fazer uma experiência internacional. Fazer Nós um tivemos doutorado sanduíche, né? Já, inclusive, hoje temos um doutorando nosso que está fazendo seu doutorado sanduíche na França. Olha aí. Cláudio, então, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Também agradeço pela oportunidade. Então, nós agradecemos a sua atenção, o seu carinho e convidamos a todos para que fiquem aqui conosco na TV Câmara Canal 16, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.